Então vamos lá, crie uma pasta em algum local do seu computador. Eu vou até criar aqui dentro da pasta do curso para já mandar para vocês todos os arquivos que eu fizer. Vou criar uma pasta chamada arquivos e aqui vou criar uma pasta chamada MVC. Beleza, aqui dentro então eu vou salvar todos os arquivos que eu for desenvolvendo aí no decorrer do curso. Vou abrir aqui o editor que eu vou utilizar, que vai ser o Dreamweaver, né? E aqui, antes de começar, ele me possibilita criar um local, né? Que é só para que aqueles meus arquivos que estiverem dentro dessa pasta que eu fiz apareça aqui. Então eu vou fazer isso porque eu tenho aqui então o Dreamweaver para poder trabalhar dessa forma. Mas se você não tiver, não tem problema. Vou fazer o seguinte, ó. Abre aí um arquivo no editor que você esteja trabalhando, né? Aqui no Dreamweaver eu vou abrir ele em PHP, mas não vou utilizar nada desse código aqui não. Vou deixar ele em branco para a gente poder estruturar passo a passo. E simplesmente salva o arquivo na pasta em que você criou lá. Então aqui vai ter uma forma mais fácil que eu posso controlar, né, e gerenciar os meus arquivos. Isso o Dreamweaver possibilita, então é mais fácil. Mas se você não está utilizando ele, está utilizando o Notepad ou algum outro, é só você salvar aí, ó, dentro da pasta. Eu vou dar o nome para esse arquivo de namespace.php, beleza? Que é o que nós vamos começar a entender, né, para que você consiga trabalhar com esse padrão MVC. Aqui eu vou só aumentar um pouquinho a fonte, porque senão fica horrível aí para que vocês possam ver, né? Então aqui, formato do código, fontes, beleza. Vou colocar aqui um tamanho de 16, que eu acho que é suficiente para programar, para que vocês consigam entender. Aqui então eu vou colocar aquela pasta para que meus arquivos fiquem aparecendo aqui e eu consiga trocar de um para o outro de forma mais fácil. Tem que ficar clicando em arquivo abrir. Então se você também usa o Dreamweaver, clica aí em site, novo site. Se você não usa esse procedimento aqui, né, você pode pular. Aqui eu vou colocar então PHP MVC, que é só o nome da estrutura que vai aparecer aqui para mim. Nada ainda voltado para publicação, nada disso, né? Nem servidor eu vou configurar aqui. Eu só vou selecionar aqui aonde está a minha pasta, na qual eu quero que ele mantenha e fica mostrando aqui. Beleza, eu seleciono ela em pasta local, salvar, e aqui então ele vai começar a mostrar esses meus arquivos. Isso facilita bastante para mim. Cria a estrutura aqui inicial do PHP, né? Esse tipo de coisa eu não vou explicar justamente porque é bem básico e vocês precisam ter um conhecimento já básico aí no PHP para aplicação do MVC. Eu não aconselho iniciar diretamente nesse curso, como eu falei, justamente porque eu não vou ficar explicando o que é abertura de código, o que é fechamento, o que são variáveis e etc. Eu só vou focar no MVC mesmo. Aqui então nós vamos começar a estruturar o nosso código em MVC. Em MVC, vocês vão ver o tempo todo classes. Então nós vamos trabalhar com classes todo o tempo. Vamos supor que eu tenho uma classe aqui, né, de clientes. Então vou criar aqui uma classe de clientes para a gente poder trabalhar com ela. Class clientes. Vou abrir e vou fechar chaves aqui. É um padrão para todas as classes. E aqui dentro dessa classe eu poderia ter, não vou criar isso agora porque é só de exemplo, as propriedades desse cliente. Então poderia ali colocar uma propriedade para nome, né, outra propriedade para salvar o cliente, outra propriedade para editar e etc. Isso não vem ao caso por enquanto. Aqui, quando eu quiser, por exemplo, iniciar um objeto, né, toda vez eu tenho que instanciar esse objeto. Vamos supor que nessa classe de clientes, nesse arquivo, eu tivesse um nome que identifique ele. Isso é o meu namespace. Então, toda classe, né, todo arquivo de classe que nós formos trabalhar, vai ter um namespace. Para que serve esse namespace? Para que eu possa acessar essas classes aqui, né, e propriedade, eu falo classe, mas são propriedades, né, dentro da classe. Porque eu posso acessar a classe em si, as funções, variáveis e etc. Todas as propriedades. Então, para isso, é interessante eu trabalhar com um namespace. Eu vou criar aqui um namespace chamado, por exemplo, pessoa. Ok. Namespace, pessoa. Para que eu possa dar referência, né, e utilizar esse namespace pessoa, eu tenho uma forma de chamar ele. Vamos supor que eu crie aqui uma variável. Vou colocar aqui, por exemplo, uma variável chamada exemplo ou qualquer coisa, né? Lembre que para criar uma variável sempre o cifrão antes do nome e eu preciso instanciar ela. Nesse caso, eu não iria poder fazer isso aqui, ó, new exemplo.
Por que eu não poderia fazer dessa forma? O new, né, vamos supor que eu esteja instanciando a minha classe, vamos fazer aqui que ficaria mais interessante, ó, a variável cliente, que instancia a única classe que eu tenho, que é clientes. Geralmente no PHP a gente faz isso. Trabalhando com namespace já na estrutura MVC, antes de definir a sua classe, você vai chamar, né, colocando o nome aqui da sua namespace. Então seria pessoa, barra pessoa, né, porque eu tenho que inserir ela aqui, barra clientes. Essa é a primeira regra. Então, em estrutura MVC, quando você tiver com namespace e for instanciar uma classe que tenha dentro aí do seu projeto, você vai precisar colocar barra o nome da namespace, barra o nome da sua classe. Nós vamos ver um pouquinho mais disso na próxima aula.